Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes, o baixo nível, o lixo desse animal e dessa gente medíocre aí que segue poluindo a minha vida. Já estou aturando essa gentalha há anos, vomitando bosta aqui, cometendo crime todo dia, destruindo amizades minhas, me impedindo de ter uma ajuda jurídica e continuando a cometer o crime e vomitar o ódio, o lixo, baixo nível, a podridão desses animais. Eu não consigo me livrar dessa gentalha patética para poder resolver de fato aqui os meus problemas e seguir a minha vida. Na verdade, para eles interessa que eu não consiga resolver, porque eles continuam se divertindo, vomitando os bostas que eles são e, enfim, né? E a única forma de fazer isso é cometendo crime, escondidinho, pagando retardados ou pelo hackeamento, etc e tal, tá? Enfim, se parar de cometer crime, essa farsa gigantesca, medíocre, estúpida e patética acaba no mesmo instante, né? Por isso que eles estão me impedindo de resolver a questão da maneira correta, né? Enfim, pessoal, no vídeo de hoje vamos comentar aqui uma entrevista que o Eduardo Leite deu para a Folha de São Paulo ontem, tentando se justificar a partir ali, tentando se justificar sobre o caos lá que tá rolando lá no Rio Grande do Sul. Agora parece que tem uma barragem lá que se destruiu lá por conta de negligência e tudo mais, já inundou uma outra parcela também ali de uma cidade lá. Então, quer dizer, o caos que na verdade é gerado pela negligência com o dinheiro público, pela bizarrice aí da direita. Mas essa entrevista do Eduardo Leite é interessante porque ela ajuda a gente aqui também a construir e ao mesmo tempo, ter subsídios aqui para poder refletir bem essas questões aí, não só as diferenças óbvias da direita para a esquerda, mas as semelhanças da direita de sapatênis, vide Eduardo Leite, PSDB de maneira geral, etc e tal, e o bolsonarismo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também no vídeo de hoje, certo, pessoal? Então, enfim, deixo com vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo aí, e conseguir furar o bloqueio desse bandidinho nojento, baixo nível e patético aqui, que segue vomitando o bosta que ele é na minha vida, a gente tenta conversar a respeito aqui para, eventualmente eu conseguir vender os meus livros aqui e não ter mais prejuízo do que esse animal desgraçado já segue fazendo na minha vida nesses últimos anos, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre, antes de falar sobre a entrevista do Eduardo Leite para a Folha de São Paulo, vale ponderar aqui duas publicações rápidas que foram feitas para poder a gente desenhar aqui um a priori dessa reflexão de hoje aí, tá? O Guga Noblar publicou no Twitter, no X, o seguinte aqui, ó. Isso aí quem postou foi o Pato Arrependido, que é uma página lá do Instagram, tá? Ele diz o seguinte aqui, o Guga Noblar diz o seguinte: não adianta fugir da responsabilidade, o povo vai politizar a tragédia, isso é uma questão política. Com a água baixando, os protestos começam a aparecer. Esse aí para cobrar o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do PMDB, né? E aí ele tem fotos aqui de pichação em algumas estruturas ali públicas, né, que estão, alguns objetos que estão ali na rua, né, e que foram, e o fato de estar na rua foram fruto do descaso aí do Sebastião Melo, que é o prefeito de Porto Alegre, tá? E aí, agora eu tenho meus senões, eu prefiro esperar a eleição que vai ter agora no final do ano, né, para poder dizer se o povo vai politizar a tragédia mesmo ou não, né? Porque o que é politizar a tragédia? É fazer... Porque essas manifestações, essas pichações aqui contra o Sebastião Melo, eventualmente contra o Eduardo Leite, etc e tal, podem vir de pessoas que já entenderam isso há muito tempo, que é a esquerda, né? E aí na eleição eles elegem um político de direita de novo, uma Câmara, né, grosso modo ali de direita, e aí isso vai mostrar que não foi politizar a tragédia, né? Mas vamos aguardar, tomara que ele tenha razão aqui, que isso seja de fato politizado. Agora, vocês vão ver pelo teor ali, pelo andamento, pela retórica do Eduardo Leite, que o objetivo é justamente não politizar a tragédia. Eu fiz aqui vídeo sobre isso, falando que a estratégia da direita é essa, não politizar, né? O que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, que está gerando, né, a necessidade aí de 50, 60, 70 bilhões de reais para poder resolver,
é assim absurdamente maior, muito mais gigantesco e muito mais bizarramente criminoso do que o tal petrolão da Petrobras, se for pensar bem. E que virou uma novela ali, que durou 2, 3, 4, 5 anos com a tal da Lava Jato, que gerou a prisão de um presidente da República, inocente, né? Essa é a direita brasileira, né? É preciso entender isso, tá? Então, assim, o petrolão gerou oficialmente um prejuízo de propina, enfim, aquela coisa de corrupção que existe e que vai continuar existindo, que continue. O problema não é a corrupção, o problema é o projeto e os mecanismos para minimizar isso, né? Mas enfim, aquilo ali gerou uma recuperação ali bruta mesmo do dinheiro de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. O prejuízo causado pela negligência do Eduardo Leite, pela negligência do Sebastião Melo e de vários prefeitinhos ali de direita, alguns inclusive vomitando ódio ali contra o Paulo Pimenta lá, quando na verdade é o grande culpado dessa história toda, né, o tal prefeitinho lá. O prejuízo que essa gente causou é gigantescamente maior, porque envolve inclusive morte de pessoas. Mais de 130 pessoas mortas ali, cidades inteiras destruídas, mas isso é tratado aí de uma maneira muito cautelosa pela mídia de massa, ao mesmo tempo também pelo próprio Eduardo Leite e pelos políticos de direita, pelos bolsominions que estão aí vomitando, espalhando fake news, e enfim, no sentido de quê? De despolitizar a discussão, né? Por quê? Porque politizar a discussão mesmo é apresentar não só os culpados, mas o tipo de projeto que norteia esse comportamento patético, negligente e asqueroso que acaba gerando morte de pessoas, enfim, né? E esse caos lá no Rio Grande do Sul, tá? Então tomara que o Guga Noblat tenha razão, mas é preciso esperar no sentido de saber se o povo vai fazer isso, né, no pós-tragédia, e ao mesmo tempo fazer esse debate público, né? Enfim, essa reflexão pública aqui, que o que eu posso fazer, eu estou fazendo aqui, que são os vídeos do YouTube, porque o resto da minha vida está sabotada por esses bandidos desgraçados, eu não consigo fazer mais nada aqui, mas o que eu posso fazer, eu estou fazendo, que é o debate público aqui no YouTube, tentar apresentar essas questões aqui, tá? E aí, pessoal, mais duas postagens aqui, antes da gente passar diretamente para a entrevista do Eduardo Leite, tá? Matéria da Folha de São Paulo, então, que é essa que a gente vai ler aqui um trecho, né, dessa entrevista. Estudos alertaram, mas o governo também vive outras agendas, diz Leite, sobre falta de plano para conter cheias no Rio Grande do Sul, né? E aí ele diz, não é hora de apontar os culpados, assinado os culpados, né? Então, enfim, é isso, né? E aí, isso é interessante ponderar isso aqui pelo seguinte, porque o problema, dois pontos aqui, tá? E assim, antes ainda vale a pena, mais duas coisinhas aqui, antes de eu fechar essa reflexão inicial, tá? O Glauber Macário, ele publicou aqui o seguinte, ele fez uma montagem com duas manchetes da Folha de São Paulo, uma delas dizendo, comentando o documentário do Lula, agora que foi premiado em Cannes, né? E, quer dizer, foi rodado lá em Cannes, né, e gerou muito aplauso e tudo mais, do Oliver Stone, e a Folha de São Paulo noticiou da seguinte forma, documentário sobre Lula, sem espaço para oposição, recebe aplausos em Cannes. E aí ele botou do lado aqui, de maneira muito interessante, a internet é genial por isso, né, uma outra manchete da Folha de São Paulo sobre um filme que foi feito sobre o Paulo Guedes. E aí tá aqui, né? Filme sobre gestão de Paulo Guedes ganha anúncio em telão da Times Square. Veja vídeo. Não tem nada aqui falando que faltou oposição, que faltou... Até porque não se trata disso, né? Exatamente. Mas isso aqui é interessante porque denota sutilmente duas coisas. Primeiro, a mídia de massa noticia os erros da direita. Ela coloca as notícias ali, espalha, né, enfim, os dados ali na notícia e tudo mais, mas cria manchetes que são sutilmente eufemísticas, né, são eufemismos quando é da direita e são hipérboles quando é da esquerda. O Lula ganhou, né, um filme em Cannes do Oliver Stone, mas tem que botar ali né, tem que criticar ele de alguma maneira ali no filme, né, na manchete. E né, o Paulo Guedes, que fez a lambança que fez no país, né, não ganha nenhuma crítica aqui, ganha um filme lá que deve ser um filmeco tosco aí para poder, né, aplaudir o fracasso desse sujeito, e não tem nenhuma menção crítica aqui, absolutamente nada, ao contraditório disso, né, de um sujeito como ele, que só fez
cagada aqui no Brasil, ganhar um filme, né? Enfim. E aí, pessoal, então esse é um ponto. Então, agora, aonde que a mídia de massa atua para poder sustentar a retórica da despolitização do debate quando o erro é da direita? Justamente no volume de publicações. Eu acabei de falar aqui, né, que o tal Petrolão virou uma novela de 4, 5 anos, gerou prisão de presidente, comoção popular e tirou os tais bolsomínios do esgoto, né? Enfim, agora, quando acontece esse tipo de coisa aí, que é uma coisa muito mais bizarra do que o tal Petrolão, gerou morte de gente, destruição de cidades inteiras, metade do estado do Rio Grande do Sul inteiro está debaixo d'água por culpa da negligência desses bandidos, e nada é feito para poder realmente criar uma novela, digamos, né, de criminalização dessa gente aí, porque essa gente joga no mesmo tipo de time da mídia de massa. Então a mídia de massa não deixa de noticiar, ela noticia o que está acontecendo, mas sempre passando pano, ponderando de maneira eufemística e não colocando em questão a discussão política de fato, que é a diferença de projeto, né? E aí, para finalizar, pessoal, a revista Fórum noticiou o seguinte aqui: a fofura da Folha ao entender, entre aspas, a confissão de Leite sobre não agir contra enchentes, tá? E aí diz o seguinte: Lula foi transformado pela Folha no primeiro caso que se tem notícia de um político eleito para fazer política, que ao anunciar uma ação política é acusado de fazer política. É isso, né? Não pode politizar a tragédia. O cara é o presidente da República, é um político, né, enfim, ali de Estado, e não vai politizar a tragédia? Óbvio que vai, tem que politizar. E nós temos também, porque a política não se resume ao Estado, não se resume à lógica do Estado, enfim, nem do governo federal, nem do Estado do Rio Grande do Sul, nem da prefeitura. A política é uma atividade diária de todos nós. Quando a gente nega essa discussão, quando a gente acusa a pessoa errada, que, enfim, muita gente faz aí de acusar o Lula, etc e tal, a gente está, na verdade, fazendo uma política ali, de uma maneira ou de outra, né? Não tem como não fazer política, né? Enfim, aí a revista Fórum finaliza aqui: eis que Eduardo Leite, do PSDB, governador do estado e que não faz política, é apenas governador, né, admite numa entrevista à Folha que não tomou qualquer medida para proteger o povo gaúcho das chuvas e das enchentes, pelo fato de o estado ter outras agendas. Para a Folha, normal, afinal Leite não faz política, ele não é político no prumo da Folha, né? Abre aspas. E aí vai dizer aqui o discurso da Folha, né? Olha aqui: o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, reconhece que estudos apontavam a possibilidade de haver uma elevação no nível das chuvas que poderia causar grandes enchentes no estado. No entanto, afirma que não investiu mais recursos na prevenção porque o governo também vive outras agendas e que a pauta que se impunha era a questão fiscal. Aquela virulência trucidante disparada contra Lula, inclusive no caso, por exemplo, do filme lá do Oliver Stone, ao menor sinal de que o presidente levanta a cabeça acima da mureta da trincheira, essa ninguém viu com Eduardo Leite, certo? E nem vai ver, né? E nem vai ver. Por quê? Porque existe lado ali, existe ideologia, viés ideológico, certo? E aí, pessoal, para finalizar então, voltemos à questão do Paulo Guedes aqui, da comparação que eles fizeram aqui com o filme do Paulo Guedes, para a gente então partir para a entrevista do Eduardo Leite, tá? Eu fui pesquisar aqui umas coisas interessantes que são exemplos de obras de arte sem querer, inusitadas, né? Que são, por exemplo, aqui, né? Tem uma xícara de café e aí o cara mexeu o café ali, quando o café parou, na borda da xícara tem o mapa mundi ali, né? Que foi uma coisa que acontece sem querer, né? Não foi planejado, né? E aí isso é tomado como uma espécie de obra de arte inusitada, né? O que mais, pessoal? Vamos lá. Cortaram uma árvore gigantesca lá no caule ali no tronco, né? Na parte interna do tronco tinha como se fosse um desenho de uma outra árvore ali também. Então também uma obra de arte sem querer, né? Que não foi feita por nenhum ser humano, por nenhum projeto, etc e tal. Dá até para pesquisar, tentar pesquisar se existe alguma obra de arte humana também que tenha sido gerada por algum processo sem querer ali e tal, porque isso eu não tive tempo de fazer. Mas enfim, mais dois exemplos aqui. Um lago chinês
e aí a fotografia é tirada de cima, e as algas que estão no lago fazem ali parecer uma espécie de obra impressionista, né? Uma coisa ali meio Monet, meio Renoir, quer dizer, também uma obra de arte meio sem querer, né? E aí, finalizando, o cara tá fazendo uma pintura ali, né? E aí deixou cair um borrão de tinta, o borrão de tinta caiu num pedaço ali de madeira, né? De uma estrutura ali que ele estava, enfim, colocando, né, a tela, e aí ficou perfeito ali a figura de um pterodáctilo, que são aqueles animais voadores lá da época dos dinossauros. Tudo isso são obras de arte sem querer, exatamente iguais ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes é exatamente essas figurinhas aqui, essas obras de arte sem querer. E é por isso que eu tenho ponderado aqui o bolsonarismo como uma obra de arte involuntária, né? Uma obra de arte escancarada e involuntária. Por quê? Justamente porque o Paulo Guedes ele é a interseção entre a direita sapatênis do Eduardo Leite e a direita, enfim, que come na casinha de cachorro como o Bolsonaro, né? Mas o Paulo Guedes é uma espécie de elo perdido da reflexão, né? Que demonstra o quanto que essas duas figuras aí, esses dois aspas opostos da aspas, né? Diferença entre direita light e direita bolsonarista, na verdade são a mesmíssima coisa, tá? Então, o último comentário aqui, antes da gente passar para a leitura da notícia do Eduardo Leite, da entrevista, né? Acabar com a polarização já é o discurso da parte da direita light. Porque acabar com a polarização é acabar com o bolsonarismo como obra de arte escancarada, certo? O que eles querem acabar, os neoliberais estrito sensu, né? Aqueles que não são imbecis ao ponto, eles são imbecis no projeto, mas não são imbecis ao ponto de vomitar essa bosta toda no dia a dia. Eles ficam fazendo retórica, como é o caso nitidamente aqui da entrevista do Eduardo Leite, né? Mas o objetivo deles, ao ficar se colocando fora de uma tal polarização que existiria entre o Bolsonaro e o Lula, é, na verdade, tentar apagar o caráter artístico e escancarado do Bolsonaro, do Paulo Guedes e dessa direita bolsonarista, certo? Então vamos tentar fazer o oposto aqui, vamos tentar manter isso aí no caráter artístico para que continue gerando reflexões e a gente possa eventualmente desenhar melhor essas sutilezas aí, tá? Então, notícia agora, a entrevista do Eduardo Leite, vamos lá. Governo também vive outras pautas, diz Eduardo Leite, sobre alertas climáticos, né? E aí ele diz, a agenda que se impunha ao Estado era aquela especialmente vinculada ao restabelecimento da capacidade fiscal. Fecha aspas, afirmou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, sobre os alertas de riscos climáticos. É preciso estudar aí, né? Enfim, eu já dei uma lida lá na questão da dívida do Rio Grande do Sul, é a segunda maior do país em relação à dívida PIB, né? Agora, isso não significa que não tenha que se fazer nenhum tipo de investimento para controlar o meio ambiente. Se endivida mais. É assim que o mundo desenvolvido faz. Primeiro faz a precaução, depois pensa em questão de dívida ou responsabilidade fiscal. É assim que o Japão faz, é assim que os Estados Unidos fazem, é assim que a Europa inteira faz. E a direita brasileira faz o contrário. Por quê? Porque a direita brasileira é poodle dos interesses que os Estados Unidos têm para a nossa região aqui e que não são os mesmos deles lá para eles próprios. Certo? E aí ele diz, né, que, enfim, capacidade fiscal, né, isso é a malandragenzinha, o discursinho para criar um tom moralista na cabeça das pessoas, né, um vínculo moralista. Pelo menos não está se endividando. Como se isso fosse o verdadeiro problema. Aí destrói a cidade, o Estado inteiro, né, ou mais da metade do Estado inteiro, mas pelo menos ele manteve, né, não está devendo nada para ninguém, né? E aí agora teve aí, inclusive a dívida pública, né, bloqueada lá pelo governo federal, que não vai cobrar os juros, quer dizer, é uma lambança patética que a gente tem que botar isso em discussão, né? Então vamos lá, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reconheceu que o Estado recebeu uma série de alertas sobre o risco de que as mudanças climáticas causassem novas chuvas de grandes proporções, mas afirmou que a administração também tinha de se preocupar com outras pautas e agendas, especialmente a relacionada às dificuldades na questão fiscal.
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada nesta segunda-feira, Leite reconheceu que muitos alertas emitidos antes da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul se revelam agora especialmente relevantes, mas que outros não se confirmaram. Continua ainda, né, enfim, passando pano, né, e tudo mais. Aí começa aqui as falas dele, entre aspas, vamos lá. Ele dizendo: você tem esses estudos, eles de alguma maneira alertam e tal, mas o governo também vive outras pautas e agendas. A gente entra aqui no governo e o Estado estava sem conseguir pagar salários, sem conseguir pagar hospitais, sem conseguir pagar os municípios, justifica o governador. Tudo isso aí é conversa fiada, né? Porque não pode pagar o salário, se endivida. Ou então começa a cortar da jogatina de títulos públicos, que você vai ver, a direita sempre faz isso, né? E para além disso, ainda existe outra mentira nisso aqui, porque segundo consta, existiam aí 400 milhões de reais, né, disponíveis ali para poder investir nisso aí, não foi investido R$1, certo? Para além do restante aqui, que a gente vai falar também, que são os cortes de legislação que ele fez, etc e tal, tá? Aí ele diz, que mais aqui, né? Ele continua: cumprimos essa tarefa porque agora estamos diante dessa crise enorme com a capacidade fiscal para enfrentá-la. Que capacidade fiscal para enfrentá-la? Né? Teve que o Lula fez um acordo ali para poder, né, barrar a cobrança da dívida para ajudar lá. Então, que capacidade fiscal que ele tem? Ele foi pedir 19 bilhões de reais para o governo federal, ganhou 50, ainda ganhou mais dinheiro aí de outras esferas. Qual é a capacidade fiscal que ele tem? Né? Se tivesse, resolvia sozinho, né? E aí ele continua, né? Alertas que estejam sendo feitos são ouvidos, mas eles se deparam com uma situação agora absurdamente crítica, que naturalmente vai dar para eles um outro grau de importância, não apenas aos olhos do governo, mas da sociedade como um todo. Não disse nada, né? Tá aqui, ó, dando voltas, é mais ou menos a tese lá do Fernando Henrique, né? Que é o que o Milor já fez a crítica ali, bem interessante, que fica ali dando volta e não diz nada, né? Questionado sobre mudanças na legislação sancionadas por ele próprio, em 2020, que teriam afrouxado 480 normas ambientais, Leite rechaçou qualquer ligação entre esse episódio e o desastre vivido hoje pelos gaúchos. É claro, ele não vai assumir a própria culpa, não vai fazer, né? Aí ele diz, sobre as 480 mudanças na legislação, na forma como se apresenta essa afirmação, ela naturalmente tenta induzir que o que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul se relaciona a uma mudança legislativa de 2019, o que é absurdamente equivocado, para dizer o mínimo. Além disso, sequer analisa o que está dentro dessas alterações. Nós temos ali, por exemplo, a mudança de protocolo, que era exigido ser em meio físico para poder ser feito por meio virtual, explica. E esse senão que ele está apontando aqui não explica nada, né? Porque, inclusive, isso aqui que ele está dizendo, que é um protocolo que era exigido ser feito no meio físico e passa a poder ser feito no meio virtual, ele pode gerar, inclusive, facilidades para essa gente que fica aí destruindo o meio ambiente, não tomando ali as precauções necessárias. Então, o que isso explica? Nada, absolutamente nada, né? É só ler direitinho ali a notícia. Então, ele continua dizendo, ó, tem outros vários pontos que são relacionados à correção de multas para infratores, e aí nós botamos correção de valores, porque senão ele ganha dinheiro em cima da postergação, e etc e tal. Mas também, simplesmente, burocratizar e dificultar licenças não é proteger o meio ambiente. Acabaram com a legislação ambiental? Não, nós aprimoramos, modernizamos, ajustamos e até endurecemos em muitos pontos. Não é o que parece. Nitidamente aí o que tá rolando aí é a discussão sobre a tal do autolicenciamento. Como assim autolicenciamento endurece? Endurece o quê? Né? Endurece só se for a vida de quem está perdendo as coisas lá, né? Entendeu? O que mais? Segundo Eduardo Leite, a preocupação com o enfrentamento das mudanças climáticas será o foco principal do plano de reconstrução lançado pelo Estado na semana passada. Plano esse sem, né, que não aconteceria sem o governo federal, né? Que é o Estado máximo, que eles ficam, né, negando todo dia, né? Aí ele diz, dentro do que nós chamamos de Plano Rio Grande, que nós estamos estabelecendo desde quando o presidente Lula veio aqui, usei o exemplo do Plano Marshall. O importante é o conceito. O plano de reconstrução do Estado envolve um conselho da sociedade civil que a gente vai estruturar com participação de entidades empresariais e movimentos sociais. Acho o Plano Marshall uma péssima metáfora. Tá aqui, ó, ele fala que isso aqui, o importante é o conceito. Ó, Gilles Deleuze, o que é a filosofia? Vamos estudar o que é um conceito, pô, né, para a gente entender o que é isso aí, tá? O importante é o conceito, então vamos estudar o que é o Plano Marshall, né? O Plano Marshall foi um plano dos Estados Unidos para poder ajudar financeiramente a Europa a se reerguer da Segunda Guerra Mundial, certo? E aí tinha vários objetivos ali, dentre os quais
sustentar mercados ali para os europeus, para os Estados Unidos, na Europa, né, e ao mesmo tempo barrar o comunismo soviético. Não dá para acreditar que os soviéticos daquela época fossem santinhos que estivessem ali para poder somente ajudar e blá blá blá. Não é o caso, não era o caso, né? Agora, comparar o plano Marshall dos Estados Unidos com a ajuda que o Lula está dando lá para ele é, no mínimo, cinismo de direitistazinho pequeno, né? Porque o que o Lula está fazendo é muito mais amplo que isso, a partir de uma perspectiva de esquerda contemporânea e brasileira, que não tem nada a ver com a visão dos Estados Unidos para a Europa daquela época. Muito pelo contrário, certo? Então, vamos estudar então direitinho o que é para poder fazer essas, né, para usar essas metáforas aí da maneira correta, né? E aí, para finalizar, ele diz, tá? Há um comitê científico de adaptação e tudo mais. E aí ele continua falando aqui de outras coisas, que o mais importante está aqui, ó. Durante a entrevista, Eduardo Leite também foi perguntado sobre a indicação do ministro Paulo Pimenta, do PT, para ocupar a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, coordenando as ações do governo federal para a recuperação do Estado. Olha o que ele diz. A escolha desagradou o PSDB, partido de Leite, que a classificou como uma tentativa de exploração política por parte do presidente Lula. Pimenta é apontado como nome petista para disputar a sucessão de Leite no governo estadual em 2026. Aí ele diz, de uma forma totalmente diferente do que um Bolsonaro diria, mas no fundo é a mesma coisa que o Paulo Guedes faria, né? Olha só. A questão política em todo esse processo é o que mais me preocupa desde o início dele. Preocupa por quê? Porque se botar a discussão na política, vai ficar evidente que o grande culpado é ele, né? E o grande culpado é o projeto que ele defende, é a ideologia que ele defende. Por isso que se preocupa, né? Porque aí ele continua, né? Porque a dimensão que tem essa tragédia exige uma coordenação de esforços, um alinhamento entre forças políticas, empresariais, sociedade civil, que é especialmente difícil nos tempos atuais de polarização, de disputas, de divisões, de redes sociais com opiniões para todos os lados, com força e virulência tentando destruir reputações. O PSDB do senhor Eduardo Leite ajudou a destruir a reputação do Lula, a botar ele na cadeia de maneira inocente, né? Agora, não é isso que o Lula está fazendo agora, não está destruindo a reputação dele, está simplesmente politizando a tragédia. Que tem que politizar mesmo, para poder mostrar, como disse ali o Guga Noblar no início, quem são os culpados dessa bosta que está acontecendo lá, né? E que causou morte de gente, não causou só prejuízo, propina e corrupção, gerou morte de gente, destruição de cidades, né? E aí ele finaliza aqui dizendo, né, mas é o esforço pelo qual eu entendo a gente deve canalizar aqui as nossas energias. Aí ele diz que naturalmente o governo do Estado tem um protagonismo que não é por vaidade ou interesse pessoal do governador, é pelo que o voto popular conferiu. Ó, tiraram a Dilma por pedalada fiscal, fizeram um impeachment da Dilma por pedalada fiscal, uma farsa. 2 dias depois de roubar o governo da Dilma, o Temer legalizou as pedaladas. É a mesma coisa se fizesse um impeachment agora do Eduardo Leite e 2 dias depois legalizassem a destruição de metade do Estado. É exatamente a mesma coisa. Então assim, né, por que não fazem um impeachment do Eduardo Leite? Tem que fazer. Ele matou um monte de gente lá, ele ajudou a matar essa gente aí. Com a negligência dele, com o neoliberalismo dele, com a sabotagem do trabalho do Estado. Ele e os prefeitinhos lá que estão lá, ó, entendeu? Agora vomitando, pedindo dinheiro para o Estado para poder fazer Estado máximo, ao mesmo tempo que passaram aí, né, esses anos todos defendendo o Estado mínimo. Entendeu? Então tinha que fazer um impeachment do Eduardo Leite também. É muito pior o que ele está fazendo do que qualquer pedaladinha fiscal, que não era nem crime, né? E por último, pessoal, mais uma coisinha aqui que eu queria dizer para finalizar, tá? O último parágrafo. O meu papel como governador, ele diz, né, não é o de fazer análises políticas, é de resolver o problema. Ele tinha, na verdade, que impedir o problema de acontecer, não é de resolver o problema, né? E aí ele diz, para resolver o problema precisamos juntar as forças de todos, inclusive do governo federal. O presidente apresentou seu preposto e vamos trabalhar com ele, etc e tal. Então assim, você percebe que nitidamente o discurso do Eduardo Leite é o de despolitizar a discussão da tragédia, do problema, e essa despolitização ela é também, como mostra aqui nitidamente, né, o comentário, né, do cara ali da página Pato Arrependido, do próprio Guga Noblar. A mídia de massa vai noticiar isso, vai continuar noticiando, mas não vai centrar a discussão nas causas efetivas do problema, que são o projeto neoliberal da direita brasileira, né? E ao mesmo tempo vai ficar se vendendo, como já está evidente aí uma série de movimentações,
como a modificação da polarização que estaria entre o Bolsonaro e o Lula. Como se o Bolsonaro não fosse a mesmíssima coisa que o Eduardo Leite, com a diferença, como eu falei, que o Bolsonaro come na casinha de cachorro e o Eduardo Leite come de garfo na mesinha, junto com o Paulo Guedes, disfarçadinho ali de ser humano. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta no próximo vídeo aí para continuar refletindo essa questão da tragédia do Rio Grande do Sul. Grande abraço aí, tamo junto, fui.